E para que eu me mantenha potência mundial, eu tenho que garantir no mínimo o quê? O meu predomínio regional. Se eu não tenho predomínio regional, como é que eu vou ser potência mundial? E aí ele restaura, pela doutrina Trump, a doutrina Monroe, América, para os americanos. E essa, eu chamaria de desmoralização das regras internacionais de comércio, começou a criar umas posições ou umas ações unilaterais de países, criando obstáculos, cotas, tarifas, ou fazendo, vamos dizer, um protecionismo escancarado. A virada para o século XXI fez com que o mundo mudasse. Não só o mundo, como os conflitos por sua dominação. Tarifas comerciais, controle de cadeias produtivas, disputas tecnológicas, influência diplomática e presença estratégica em regiões-chave tornaram-se os melhores instrumentos de ataque e defesa. No governo Trump agora, o que nós temos que perceber é o seguinte. Primeiro, a política de autoafirmação da hegemonia americana no continente americano vai continuar e se intensificar. Seja pelo quê? Por um big stick, como nós vimos, que eu não esperava isso, mas aconteceu. O uso da força. Ou do quê? De relações de soft power. Então, eu estou falando aqui de uso de guerra de informação, de fake news. Vamos ter eleições daqui a pouco, aqui no continente sul-americano. Então, qual será a ação de Trump nessa política de primazia regional norte-americana na região? Quais serão os recursos? Quem serão os agentes? Eu não consigo ver ele parando. Isso chegou ao ponto que agora, em 2025, os Estados Unidos adotou uma posição extremamente agressiva e unilateral, impondo tarifas em relação a todo mundo, não de forma despropositada, porque os Estados Unidos enfrenta de fato um problema que é um grave e crônico desequilíbrio na balança comercial e também na questão fiscal. São dois déficits, fiscal e comercial, e que trazem sérias preocupações para a própria economia mundial, porque é de uma magnitude gigantesca e afeta todos os países do mundo, porque os Estados Unidos responde por quase 1/3 da economia mundial. E essas tarifas impostas pelos Estados Unidos abrem, portanto, de forma explícita, um novo ciclo, talvez, do comércio mundial, que eu acredito tenha começado, onde as negociações bilaterais passarão a ser a regra do jogo. Então, cada país tem que lidar com outro bloco ou com outro país de forma direta. Certo e errado, direita e esquerda, Oriente e Ocidente. A divisão entre dois opostos sempre deu o tom da dinâmica de poder na história do mundo, e o cenário não é diferente no século XXI. Estados Unidos e China travam uma competição direta pelo protagonismo que vai muito além da economia e envolve tecnologia, influência política, segurança e narrativa. De um lado, a maior potência militar e financeira do planeta, que busca preservar sua liderança e suas áreas de influência. Do outro, um país que em poucas décadas se tornou um ator central do sistema internacional. O resultado? Um cenário de tensão permanente, no qual alianças são redefinidas, instituições são pressionadas e países de médio e pequeno porte são levados a escolher seus lados. A China anunciou que vai restringir as importações de carne bovina de alguns países fornecedores. A medida será aplicada por meio de um sistema de cotas. Existe até muita gente que fala de um temor amarelo, né? Um temor aos asiáticos por causa de desconhecido, né? Afinal, vamos pensar o seguinte: a humanidade, o Ocidente e o Oriente viveram durante muito tempo isolados um do outro. Vasco da Gama foi extremamente importante porque ele produziu ali a união do Ocidente com o Oriente.
E isso foi relevante, só que nós ainda temos algumas barreiras culturais, intelectuais, históricas que nos impedem de conhecer aquilo que aconteceu no mundo. É só você olhar para a história, né, para os livros de história, e ver quantos capítulos são dedicados à Ásia e àquilo que aconteceu na Ásia. Então nós temos um muro, não é, de desconhecimento. E o desconhecimento é que gera perspectivas equivocadas. É o desconhecimento que leva aí a ações equivocadas, justamente por nós não conhecemos a outra parte. Então, o que se espera nesses próximos anos é que talvez a internet, talvez as mídias sociais sirvam para integrar e dar a conhecer o mundo, a um lado do mundo ao outro. A China é um fator de continuidade da política americana, um dos poucos fatores que a gente vê nesse século XXI que perpassa mesmo a administração Trump, né? Um dos poucos setores em que há algum consenso nos Estados Unidos é a ideia de que a China, de alguma forma, deve ser contida ou deve ser lidada como um adversário, um competidor dos Estados Unidos. Então, quanto a isso, é uma questão que está muito presente na política externa norte-americana hoje. O que é diferente é a forma de lidar com a China, né? Como conter a China. Você tem aí diversas ferramentas para isso, né? Então, por exemplo, a administração Obama e a administração Biden viam que uma forma de conter a China era os Estados Unidos fortalecendo as suas alianças, os Estados Unidos criando instituições internacionais. Então, Barack Obama, por exemplo, tentou e negociou por muitos anos um grande acordo comercial que envolvia uma série de países da Ásia e excluía a China. O Donald Trump, no seu primeiro dia de governo, no seu primeiro mandato, ele sai desse acordo. Obviamente, em competição com a China, a criação da Rota da Seda. A Rota da Seda norte-americano-ocidental. A importância da aproximação da Arábia Saudita com o quê? Com Israel e com o quê? Os países do Golfo. Em prol do quê? Do interesse americano em competição com a China. Diga-se México, diga-se Cuba. Então é uma situação muito perigosa. E abre precedente para o discurso de reanexação de Taiwan por parte da China. Então, estamos aí num ambiente de reformulação de uma ordem mundial que outrora estava vigente entre nós. Então ele tem uma visão muito de agir sozinho, sem auxílio ou sem a necessidade de aliados. Então, ainda que haja uma ideia de que a China é sim algo que determina muito hoje em dia da política externa norte-americana, afinal de contas, por muito tempo os Estados Unidos não tinham um país, né, que fosse um parceiro ou competidor ou que seja, que fosse dessas dimensões, que ameaçasse a hegemonia norte-americana. Então é claro que isso de alguma forma é um elemento importante da política externa, mas as formas de lidar com esta ameaça ou com esta presença deste país muito poderoso que está surgindo na Ásia são formas distintas. Em relação a essa disputa entre Estados Unidos e China, a gente vê que os Estados Unidos são uma potência hegemônica consolidada há muitas décadas. Os Estados Unidos, de fato, têm poder. Tem poder econômico, com a hegemonia do dólar, tem poder militar, com 800 bases espalhadas pelo mundo, tem poder diplomático, tem um poder político por um predomínio nas instituições internacionais, e a China ainda é um país desafiante. A China é um país que está se destacando muito do ponto de vista econômico. A China hoje tem mais ou menos 30% da indústria global, ou seja, 30% das mercadorias industrializadas do mundo. Infelizmente, nós temos um problema de desconhecimento da história. Durante 18 séculos, a China foi a maior potência econômica do mundo. E a deterioração da economia chinesa começa a se dar a partir do ano 1820. E os Estados Unidos é um país que ascende economicamente depois da Segunda Guerra Mundial e é um país relativamente novo. São 250 anos, um pouco mais de 250 anos desde a declaração de independência. Então, o que nós notamos nesse processo todo é que os Estados Unidos são aí uma potência que teve um crescimento, teve uma relevância global, mas no frigir dos ovos a China tem uma história mais longa como potência econômica global. Uma característica que tem sido marcante, né, ao longo da história chinesa, que é o fato de não ser uma potência que busque aí
pregar e apregoar os seus valores para o mundo, ou uma potência missionária como os Estados Unidos são, mas que tem um interesse em ter uma relação comercial com todo mundo de uma forma intensa, de maneira que possa vender os seus produtos, comprar aquilo que necessita e ser a grande fábrica global. Embora a China, por exemplo, tenha várias disputas geopolíticas com os seus vizinhos, como o Vietnã, as Filipinas, isso sem falar no Japão, na Coreia do Sul, Taiwan, enfim, a China tem um padrão de atuação que é diferente do padrão dos Estados Unidos. A China busca algum tipo de rearranjo, algum tipo de acomodação com seus vizinhos de uma forma um tanto mais indireta. Então a gente não sabe exatamente como que vai se dar este processo de criação dessas esferas de influência. Isso é um poder muito grande e esse montante ele está aumentando. Algumas pessoas falam que a China pode se tornar cerca de metade da indústria mundial nas próximas décadas, o que seria espantoso. E a China também tem um poder comercial significativo. A China é o principal parceiro comercial da maioria dos países do mundo. Entretanto, a China não tem o mesmo poderio financeiro, o mesmo poderio político, nem o mesmo poderio militar. Embora a China esteja se modernizando muito em termos de forças armadas, e a tendência é que venha a ultrapassar os Estados Unidos nas próximas décadas, ainda assim, a China tem 1 a 2 bases militares ao redor do mundo, a China tem um outro padrão de atuação. No leste europeu, uma guerra recolocou a Rússia no centro do tabuleiro geopolítico e expôs, ao mesmo tempo, a extensão e os limites do seu poder global. Ao invadir a Ucrânia, Moscou deixou claro que está disposto a usar a força militar para preservar sua área de influência e impedir o avanço de alianças consideradas hostis às suas fronteiras. Um conflito que pressionou alianças tradicionais e acendeu a corrida armamentista, elevou os custos de energia e aprofundou a polarização entre blocos políticos e econômicos. A Rússia